Questão 10 de Química da FUVEST 2014 é uma questão um pouco interdisciplinar, às vezes química, às vezes física. Nessa questão nós temos aqui um desenho ilustrativo do desodorante aerosol, que tem um propelente. Este propelente, no caso, é o butano. Este gás ele consegue arrastar algumas partículas que vão causar o efeito necessário, que é a desodorização das axilas do nosso querido amiguinho aqui. Bom, tendo em mente que este gás respeita a lei dos gases ideais, portanto PV igual a nRT, nós podemos fazer algumas interpretações. Primeiro, o aumento da temperatura pode aumentar a pressão. Existe essa relação e ela é diretamente proporcional. Até aí, ok, não há erro algum. Este aumento da pressão pode, por sua vez, provocar alguma explosão? É bem provável, concordam? Agora, vamos às outras alternativas. Ele menciona que este aquecimento do aerosol pode provocar a oxidação do alumínio. De fato, essa reação ela é muito provável, mas não é esse o motivo do risco causado pelo aquecimento, pois a reação do alumínio com o oxigênio ela é bastante exotérmica, mas ela não vai ocorrer facilmente. Portanto, não acontece esta reação neste material. Já tem componentes suficientemente estáveis para isso não acontecer. Outra situação seria o aumento da temperatura e, consequência, aumento do volume. Isso é possível? Sim, isso é possível. O aumento da temperatura pode provocar o aumento do volume. Porém, a resposta que ele dá, ou a consequência, que é a condensação do gás presente dentro do meu aerosol, dentro do meu desodorante, não faz muito sentido. Se eu tenho temperaturas elevadas e volumes muito maiores, não vai ocorrer uma condensação. A condensação ela acontece quando nós diminuímos a temperatura. A diminuição da temperatura que vai provocar uma condensação. Então isso já está errado. No item dele menciona uma polimerização. E aqui o assunto de polímeros pode dar uma ajuda no conceito. Se eu tivesse aqui uma molécula com alguma dupla ligação, que aqui vou confeccionar, poderia ocorrer sim uma polimerização. Nós chamamos de polímero de adição, quando existem insaturações, duplas ligações presentes em uma molécula. No caso, sabendo que o nome é butano, 4 carbonos e ligações simples, você pode confirmar que no butano não vai acontecer isso. Portanto, o item D está errado. E o item E, ele menciona que pode ocorrer uma fusão, e isso pode ser um risco para a pessoa. Nessa questão, o foco principal era os riscos e as advertências que o aquecimento de um aerosol pode causar, um propelente como o butano. No caso, a fusão poderia ser um risco, mas a temperatura que será atingida para conseguir a fusão deve ser elevadíssima. É muito provável que esse material tenha um ponto de fusão elevado, o que tornaria muito difícil apresentar algum risco. Até chegar no ponto de ebulição, a pessoa já se afastou, poderia se queimar antes mesmo do propelente derreter do nosso desodorante. Então, a questão ela envolve conhecimentos profundos dentro de cada alternativa, mas uma delas é muito fácil e simples, é a letra A. O aumento da temperatura aumentaria a pressão e isso provoca uma explosão.